Eu quero aqui primeiramente agradecer pelo convite, né? Obrigado, né, por me prestigiar com esse convite. Para mim é uma novidade, como eu tinha comentado para você. Sim. Mas eu aprendi, se a gente quer algo novo, né, nós não pode ter medo. Sim. Né? Nós temos que fazer. Verdade. Às vezes Deus quer nos abençoar, mas nós temos medo de sair da nossa tenda. Né? Verdade. Então tem muitas coisas grandes de que Deus quer fazer para nossa vida e a gente fica preso. Fica preso. Então isso é uma novidade, eu creio, né, que vai ser bênção para minha vida e para a vida de cada um que está assistindo, né? Sim. Também é um prazer conhecer o meu amigo aqui, né? Primeira vez, é um jovem abençoado, que Deus continue abençoando a tua vida, né? E que Deus, né, possa continuar abençoando esse canal, né? Para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Nilson, né? Sou da IPEG lá do Jardim Moreira, né? Meu pastor presidente Elias Gomes, né? E eu estou ali, né, juntamente com a minha esposa, a pastora Thalita, e estamos fazendo a obra do Senhor, né? Se alguém não me conhece, vai um dia nos visitar lá e conhece eu lá. Se hoje em dia tem muitos jovens, né, que estão, né, quero ser pregador, quero ser pastor, mas aquele que realmente sabe o que é fazer a obra de Deus, sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? E antes mesmo de eu me tornar um pastor, né, até eu comentei meio aqui por cima, naquela época eu frequentava outra igreja, uma igreja que era mais reservada, eu ficava no meu cantinho, só ouvia a palavra que eu sempre gostei, né? E era reservado, não tinha oportunidade, não tinha nada. E após eu conheci a minha esposa, após nós casar, aí o chamado de Deus veio, né? Eu me enquadro conforme Davi ali, né? Ele estava escondido ali, quietinho, mas Deus escolheu ele, né? Eu vejo que foi Deus que me escolheu, porque se fosse da minha vontade, falar a verdade, por mais que é bom ser pastor na parte que você sabe que vai ajudar pessoas, mas as provas é grande, as lutas é grande, mas a graça do Senhor tem nos alcançado. Então, a minha história começou assim, daí após eu conhecer a minha esposa, a obra de Deus veio sobre a nossa vida, e eu procurei ficar reservado, né? Desde já eu sou um pouco tímido, né? Mas a graça de Deus nos motiva, né? Fazer a obra. Então, quando eu comecei, a maioria das pessoas sabe do meu testemunho. Falei com minha esposa, não, vou ficar reservado no meu cantinho. Nós veio cultuar Deus, né? Não quero oportunidade. Eu vou ficar sentadinho no banco e tá bom demais. Dessa forma, né? E daí eu fiquei. Mas só que quando Deus quer fazer a obra, não tem como esconder, né? Sim, é verdade. E aí foi quando eu tive mais interesse pela palavra, comecei a frequentar a escola bíblica, comecei a aprender, e quando a gente aprende, a gente quer passar. Sim, né? A gente não quer guardar algo bom, a gente quer transmitir. E foi quando eu comecei a ter a oportunidade. No começo a gente gagueja, no começo a gente tem vergonha. E foi indo, e aí o caminhar, o degrau, vamos subindo de cada vez, um passo de cada vez. Né? E hoje, pela misericórdia de Deus, né, nós estamos na frente da obra do Senhor. Mas, como você sabe, é difícil. Difícil, né? pastor. Difícil tomar conta de um povo, né? Como eu disse, a responsabilidade é grande. Né? E, às vezes, é complicado porque no momento que você está ali na frente, você pensa assim, posso contar com muitos, né? Sim, verdade. Mas na hora que você está na luta, né, poucos querem guerrear com você. Poucos. Então, isso que é um pouco difícil, né? Da obra do Senhor. Eu vejo assim a igreja como algo muito importante. É como se fosse, vamos dizer, uma luz no meio da escuridão. Porque se a gente observar, a igreja tem um papel importante, porque a igreja, ela muda caráter, ela transforma a vida, ela salva a vida. Sim. Né? Não é à toa, né, que ela é considerada como um hospital, né? Que as pessoas entram doente e saem curada. Aleluia. Então, eu vejo isso, né, que a igreja, mas ela tem que se comportar como igreja. Sim, sim. Né? E como nós podemos se comportar como igreja? Conforme Jesus nos ensinou, né? Nós temos que ser diferente. Nós temos que, não me falha a memória, acho que em Mateus 5 lá, ou 7, não me lembro direito, que vai dizer que Jesus fala que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, para ser igreja, nós temos que ser diferentes. Se você observar a comida, se você não colocar nenhum tipo de sabor, você come ela. Na hora que você colocou um pouquinho de sal, você percebe que tem sal. Você vê a temperança diferente, né? Então você nota. Sim. Então isso é ser igreja, é você ser notado, mas pro lado positivo. Uau. Pessoas têm que olhar para você e falar assim, nossa, ele é diferente, ele tem uma luz, ele tem algo para me oferecer, Uau. Ele tem um brilho, né? Eu quero ser igual a ele. Mas muitas das vezes isso nos entristece porque tem pessoas que é referência e acaba não sendo referência. Uau, né? Forte. Porque você olha pra pessoa dentro da igreja, você fala, nossa, que benção, eu quero ser que nem aquela pessoa, quero pregar, quero ser isso, quero ser aquilo, bom obreiro, ó, que benção. Daí lá fora começa a dar mau testemunho, né? Uau.
E se isso entristece o pastor, imagine Deus. Nossa, verdade, pastor. Então, isso eu vejo uma grande dificuldade, né, na igreja. Não sei se você colocou essa pergunta, mas... Sim, pode falar à vontade. Eu vejo uma grande dificuldade na igreja, é o quê? Formar líder com caráter. Uau. Né? Porque às vezes tem pessoas que estão ali com você, mas no momento que o pastor quer contar, não tá. Não tem. Né? É como se fosse, né, ver a mente aqui, como se fosse no momento que Jesus foi crucificado. Por mais que ele formou 12 ali para estar com ele, na hora da prova, sumiu todo. Né? Não tinha ninguém. Então, se a gente for trazer para o dia de hoje, não é diferente. Sim. Né? É uma alegria para o pastor ter uma pessoa que você pode contar. Sim. Né? Por mais que, né, dá trabalho, mas você fala, não, eu posso contar com essa pessoa. Verdade. Você sabe que está ali do teu lado. Na hora que você precisa, você pode pregar, pode dirigir culto, posso. Você pode ir numa agenda para mim, posso. Então, é uma pessoa que você sabe que é obreiro. Sim. Porque o verdadeiro obreiro está ali para servir, para ajudar. Sim. Agora, às vezes, tem momentos que a gente precisa e não tá, né? E a importância da igreja, eu vejo, né? Eu tava refletindo nessa pergunta, né? E eu imagino, já imaginou, né? Depois eu vou dar um exemplo. Já imaginou naquela cidade de Nínive, se Jonas não tivesse ido ali ministrar a palavra de Deus? Uau. O que teria acontecido? Então, naquele momento, Jonas estava sendo igreja, ou seja, ele levou a palavra. O papel da igreja é levar a palavra, que é a palavra, né? Falar de Jesus, levar o que Jesus escreveu. Então, aquela cidade estava perdida, uma cidade que, aos nossos olhos, não servia para nada. Pessoas mal, né, fazia muita maldade. Mas a partir do momento que ele levou a palavra, e se você observar o texto, que isso me traz muita curiosidade, sim, que ali, eu não lembro direito se era 7 dias ou 5 dias, ele foi em 3 dias, eu sei que ele foi muito rápido. Então ele foi correndo. Mas a palavra tem tanto poder que, por mais que ele foi rápido, vai dizer que todos ali se converteram. Todos. Né? E olha que o povo era grande. Mal, não, era mal e era grande, né, pastor? Era a cidade inteira. Sim. E sobre esse assunto, eu comecei a trazer. Eu falei assim, imagina a importância da igreja. Imagine se aquele todo o povo, a palavra diz que eles se converteram. Imagine como aqueles povos agora estavam se lidando. Se antes roubava, não rouba mais. Se antes matava, não mata mais. Se antes falava mal da vida da pessoa, não fala mais. Se antes não ajudava ninguém, está ajudando. E eu trouxe para os dias atuais. Uau. Eu fiquei imaginando, né, no meu bairro, que eu moro, Jardim Moreira. Sim. Se todos ali realmente fossem igreja, a palavra alcançasse todos da forma que é cristão de verdade. Porque, sim, como eu disse, tem cristão e tem crente, né? Uau. O cristão é cristão, serve a Cristo, mas o crente disfarça de ser cristão. É uma ovelha disfarçada, né? Aliás, é uma ovelha disfarçada de bode, né? Então você não tem pé firme, né? Agora o cristão, sim, ele realmente quer ajudar, quer fazer a diferença, quer ser que nem Cristo, quer imitar a Cristo. Então eu fiquei imaginando assim, refletindo comigo mesmo. Você imagina que meu bairro que eu moro, se todo realmente fosse cristão. Daí eu até comentei com a minha esposa e com um amigo, né, um obreiro lá também. Falei assim, imagina, nós poderíamos deixar as portas de casa, a janela de casa tudo aberta. Porque não ia ter roubo. Todo mundo é cristão, quem vai querer tirar do outro? Sabe que não pode defraudar nada do próximo. Sim. Né? A sua esposa poderia andar livre na rua, ninguém ia mexer com ela. Porque sabe que não cobiçar a mulher do próximo. Então ia ser uma cidade né, gostosa de viver, boa de viver. Porque ali tinha Cristo em geral, mas você sabe que não é dessa forma. Sim, sim, verdade. Por mais que a gente ministre a palavra, por mais que a palavra é ministrada nas redes sociais, em todo lugar, nem todos, né, vai ser alcançada por ela conforme a palavra chega, mas nem todos vão receber ela. Entendi. Então esse ponto também é uma grande dificuldade, que por mais que a palavra é ministrada, nem todos vão receber. Pastor Nilson, né? O senhor que é um pastor que assim nos impressiona e também é uma referência, não acredito, para muita gente, não só para suas ovelhas, como para algumas pessoas no seu trabalho. E assim, eu acredito que as pessoas, quando olham para o senhor, não vê apenas Nilson Santana, vê uma pessoa eclesiástica e vê também algo de Deus na sua vida, né? Porque, querendo ou não, as pessoas têm, que aquilo que o senhor falou, as pessoas têm que olhar na gente a diferença, a luz, né? E o que é ser igreja nos dias atuais, pastor? O que é ser igreja nos dias atuais? Por favor. Meu ponto de vista, ser igreja é você procurar, né, ser fiel a Cristo, andar, né, conforme a palavra nos ensina. Sim. Como eu disse, né, algumas falas atrás, né, nós temos que procurar ser aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7 ou 5, se não falha a memória, né? Mateus 5:13, nós ser o sal e a luz do mundo. E a luz do mundo. Né? Então a pessoa tem que olhar para nós e ver que nós somos diferentes.
Porque eu não me lembro se é em Romanos 12, por ali, que vai dizer, né, que nós temos que oferecer nosso culto, tal, e depois não conformei com esses mundos, né, mas obedecer à vontade do Senhor, que ela é boa, agradável e perfeita. Então nós não podemos conformar com o mundo. Por mais que o mundo tenha muitas coisas para nos influenciar, nós não podemos deixar isso. Então, ser igreja é confrontar o mundo. Confrontar o mundo. Porque a partir do momento que você estiver abraçando o mundo, você não está sendo igreja. Uau! Né? Nós temos que ser diferente. E é difícil, mas tem um que está conosco que nos ajuda a vencer isso. É verdade. Então, você comentou aí sobre o meu trabalho, as pessoas, né, me ver. E isso que você fala é verdade, porque antigamente, onde eu estava, todo mundo me falava, oi Nilson, às vezes dava até apelido, né, nos trabalhos que eu passava. Sim. Mas hoje eu trabalho, né, na empresa Cassol. Sim. E ali, por incrível que pareça, todo mundo me conhece como pastor. Olha que benção. E fala, ô pastor, né, nem sabe meu nome direito, mas sabe que eu sou Sabe que eu pastor da igreja. Então isso, Uau. né, eu me vejo assim, me alegro por as pessoas estar vendo que eu sou um servo de Deus, né? E também, até minha esposa às vezes fala que eu falo demais, mas eu sabe quando você tem Deus, você só quer falar de Deus. Sim. Né? Então... A Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Tá cheio de Deus, eu vou falar de Deus. Então, e por onde eu passo, eu começo a falar de Deus. E o bom lá no meu trabalho é que tem algumas pessoas que são pastores também, são servos do Senhor. Então, ali a gente vai um aprendendo com o outro, né? E por mais que eu tenha amigo que não é cristão, mas eu procuro incentivar ele a andar no caminho de Cristo. Uau. Né? Então, nós temos que procurar carregar o evangelho de Cristo, né? Ser igreja é carregar o evangelho de Cristo, é viver o amor de Cristo, é ajudar as pessoas. Isso é ser igreja. Levar as palavras de Deus àqueles que merecem, que precisam, né? Que todos merecem, né? Aqueles que precisam. Sim. Né? Então, isso é ser igreja. Né? Obedecer os mandamentos. Se a gente obedecer os mandamentos, nós vamos estar sendo igreja, porque ali está ensinando nós passo a passo o que realmente, né, temos que ser. Né? E hoje em dia, né, até algumas pessoas me cobram, né, por eu ser pastora, né, às vezes chega para mim e fala assim, nossa, né, esses dias aí uma pessoa comentou para mim, falou, nossa, minha esposa, né, parou de ir em tal igreja, por quê? Porque tal pastor começou a né, falar de política lá tal, né, sim, isso eu sim. me vejo que é errado, ela desanimou com isso. Eu falei, não, você não pode focar nas pessoas. Não pode. Você tem que focar em Deus. Você falou algo muito, muito importante. E daí, outra pessoa fala pra mim assim, o irmãozinho ali, ele é bênção, prega bem, mas o estranho é que na igreja ele me cumprimentou, agora aqui no trabalho ele passa por mim e não me vê, isso eu acho defeito. Então não tá sendo igreja, entendeu? Ser igreja você tem que ser transparente, tem que ser o que você realmente é. A mudança que Deus fez em você tem que mostrar. Mas às vezes a pessoa só quer mostrar dentro da igreja, não é isso. Uau. Você falando, me lembrou de algo, né? Mas acredito que sim, fica à vontade. toda a igreja deve ter acontecido isso. Sim. Mas um desafio assim que pra mim assim foi na parte de, vamos dizer, você sabe que a gente tem que seguir a liturgia do culto. Sim. Né? Ainda mais nós que é pastor, assim, a gente quer obedecer. Sim. Eu sempre, na hora certa, eu quero passar para a palavra. Uhum. Então, deu a hora da palavra, eu passo, né? E às vezes a gente, né, nas igrejas em geral, assim, dependendo, tem uns que não respeitam, né? Deixa passar, vamos supor, o horário da palavra 8h20 ou 8h30. Sim. Daí dá 8h40, 8h50 até 9 horas. Então, reduz o tempo da palavra. Então isso no meu ponto de vista, né? Cada um tem seu ponto de vista. Sim. No meu ponto de vista eu acho, né, que isso é errado. Então uma vez na nossa igreja, assim, dando oportunidade para as pessoas, né? E você sabe que a gente dá uma oportunidade e a pessoa lê uma palavra ou canta um louvor ou testemunho. Sim. Daí eu dei, né, tomara que essa pessoa nem tá assistindo. Mas faz tempo já, então, né? Eu dei oportunidade para a pessoa, daí ela começou a cantar, né, dar o testemunho primeiro, beleza. Daí já tava passando do horário já. Daí eu peguei, né, falei assim, nossa, agora eu tenho que... Sempre tem o famoso faz tudo, né? Ele pega a oportunidade pra pregar, ele quer contar o testemunho e ele ainda quer cantar, gente. Então. Ele quer fazer tudo. Tem uns que quer até orar ainda. Ainda tem hora, é verdade. E daí eu falei, como que eu faço pra essa pessoa parar? E o pregador do meu lado, aí eu benção, queria ouvir a palavra, né? Olha, gente. Daí a pessoa não parava. Daqui a pouco, na hora que ela foi pra parar, ela falou assim, agora eu vou cantar, deixa eu cantar um hino aqui.
Daí começou a cantar o hino e repetir aquele hino. Gente. E o hino parece que não acabava mais. Daí eu tive que dar um toque pro sonoplasta, dar uma baixadinha no volume. Sim, pra pessoa se tocar. Gente, quanto. Então, foi difícil aí. Eu acho que isso aí é uma. Gente, infelizmente acontece isso, né, pastor? Isso acontece mesmo. E, pastor, nesse pós-pandemia, o senhor enfrentou alguma dificuldade lá na sua igreja? Com os irmãos ou não? Então, sobre a pandemia, assim, se eu for falar em geral, desde o começo até agora. Sim. Né? Então, no começo, quando veio a pandemia, foi logo assim que a gente estava preparando, achando que, né, dessa vez a igreja vai fluir mais e tal. Daí veio a pandemia. E quando veio, daí, né, eu vi que muitos temeram. Né? Então, o que acontece? Né? Às vezes a gente tem nosso ponto de vista. Eu sei que a gente não pode desafiar a Deus, mas nós temos que confiar. Sim. Né? Se hoje eu morrer, eu tenho que acreditar que eu vou pro céu. Exatamente. Né? Senão não adianta estar na igreja servindo a Deus, né? Sim. E daí muitos querem ir pro céu, mas não querem morrer. Quer que Deus leva lá, né? É verdade, quer ser arrebatado. Quer ser arrebatado. Quer ser vivo, quer ir vivo. Sim, né? sim. Então, quando veio a pandemia, né, eu vi que muitos deixaram de ir na igreja com medo. E aquilo ali, sabe, me entristeceu muito, assim, me confrontava muito, porque pessoas falavam pra mim assim, ó, pastor, hoje eu não vou pra igreja, né, porque eu tenho que cuidar, reservar minha família, meus filhos, minhas filhas, meus netos, e assim por diante, esposa. Daí, daqui a pouco eu sabia que a pessoa tava no mercado, e o mercado cheio de pessoas. Daí eu ficava pensando, mas espera aí, né, pra ir na igreja não poderia ir, por causa que era aglomeração, mas no mercado ou em outro lugar iria. Então isso me entristecia. Buscar o lado espiritual, comida espiritual, que é o mais importante do que a carnal, Sim. não buscava. Agora, a alta comida, que é uma coisa, eu sei que nós temos que se alimentar, mas da mesma forma que você pode ir no mercado, você poderia ir na igreja. Então isso me deixava muito triste. Uau. Então teve muitas pessoas que deixou de ir na igreja devido à pandemia, quando veio, né? E depois foi a parte que fechou as portas, né? Daí, né, enquadrando nas perguntas em geral, aí eu vi que quando veio essa pandemia que fechou as portas, teve um ponto negativo e um positivo, né? Sim. No meu ponto de vista, o positivo foi por quê? Porque quando as portas se fechou, pelo menos quem é cristão, como eu disse, né? Eu sempre vou focar nessa palavra, cristão e crente. Sim. O verdadeiro cristão, ele sentiu falta da igreja. Com certeza. Porque a igreja é um lugar onde nós vamos para adorar, sentir paz, sentir amor. Sim. Né? E o próprio salmista, ele vai dizer o quê? Né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu me vejo que só o fato de convidar ele se alegrou. Agora imagine falar assim, agora você vai estar dentro da casa do Senhor. Então a alegria como seria? Então aí nós vemos que estar na casa de Deus é um algo alegre. Sim. E quem realmente participa, né, de um culto, com certeza sabe a diferença de não estar no culto. É verdade. E naquela época as pessoas falavam assim, eu vou cultuar em casa. Eu falei, não, mas vamos pra igreja quando poderia ir, né? Sim. Não, vou cultuar em casa, dá. E eu falei assim, não, mas em casa é diferente, você não consegue. Por mais que você quer cultuar, você não entrega o culto. Uau, forte. Né? E daí quando as portas se fecharam, né? Daí o ponto positivo que eu vejo nessa parte, que as pessoas que realmente é cristão sentiu o desejo de estar na casa do Senhor, né? Eu quero estar. Então aqueles que por acaso falassem assim, né, eu vou terça e domingo, quinta eu não vou, eu vou só domingo, com certeza ia estar o desejo, não, eu vou agora todo dia. É verdade. Né? Então sentiu essa falta. Mas só que o que aconteceu? Depois que as portas se abriram. E outra coisa também que eu estava esquecendo de falar. O outro ponto positivo que muitos, não sei se foi por medo, eu acredito que foi por medo, aceitaram a Jesus. Verdade. Muitos entregados, muitas pessoas se converteram. Até famoso, gente, começou a ser batizado. Não, daqui a pouco eu tô vendo, né, lá na notificação do Google, né, que sempre chega notícia pra mim, né, sempre chega notícia, né. E aí eu cheguei fulano de tal, se converte, é batizado. Hã? Esse dia eu tava cantando a música sertaneja secular. Mas que negócio é esse? Aí depois você olhava e falava, gente, eu acho que foi a pandemia que deu uma... a figueira balançou e o povo começou, né? Então. Mas é isso. Daí aconteceu dessa forma, muitos se converteram, né? Aceitaram a Jesus. Mas daí, após as portas ser abertas, aí voltou a normalidade. Alguns começou a ir e depois os mesmos que não estava indo, acabou não indo. Ou os que estavam não voltou mais, o que se dizia cristão, que parou de ir depois não voltou mais.
Então, tem um ponto negativo e positivo. Positivo. Né? E, né, outro ponto positivo que eu acho, né, eu trago pessoal, lado pessoal, não Sim. em geral. Que após, né, você é prova disso, que você sempre foi lá na igreja lá ministrar. Então, um ponto positivo para mim, eu vejo que quando começou a pandemia, nós que somos pastores tínhamos que levar a palavra de uma forma. E foi onde nós colocou as lives, né? Sim. Eu não filmava lá na igreja. Eu deixava, porque eu sempre fui reservado. Sim. Daí eu comecei a filmar, né? Daí, pela misericórdia de Deus, né? Algumas pessoas do meu trabalho aqui me conhecem, falam assim, como que eu faço pra assistir? Eu falei, vai no Face. Daí ele falou assim, não, mas do Face é meio difícil, por que você não cria uma conta no YouTube? Eu falei, nem sei mexer nisso. Aí, ó. E daí ele incentivou, eu comecei a fazer. Hoje você tá vendo lá que é uma benção. Sim, uma benção, realmente. Sim. Você mesmo deve ter umas 3 pregações lá abençoadas. Tem, E eu já verdade. quero deixar pra quem tá nos assistindo. Sim, aí, por né? favor, pode falar. Se puder lá, o nome do canal é Pregação IPEG, né? Pregação, lá não tem nome de igreja, é em geral. Você pode ver que tem todos os tipos de ministério lá. Porque Sim. o que eu né, pra mim o melhor é a palavra. A palavra de Ministrou Deus. a palavra de Deus pra mim é o importante. Então quem quiser nos acompanhar também, acompanhe lá. Sim, sim. Algo que eu lembrei aqui também, algo que a igreja perdeu, né, após a pandemia, foi o calor. Aquele calor que tinha. Calor, Lembra que verdade. antigamente os povos juntavam, né? Orava junto, cantava Aquela junto. união. Hoje em dia você vê que mesmo que a pandemia não é tão precária como era antes, hoje é um pro canto, outro pro outro. Verdade. Naquela época não podia nem pegar na mão do outro. Betinho tava toquinho na mão. Não, tinha irmão que se você fizesse assim pra abraçar ele já tava com álcool na mão, como se fosse uma pistola. Eu lembro que a minha esposa até falou assim, agora eu não sei se eu pego na mão, se eu abraço ou não, eu corro. Porque ela não sabia. Quando eu chegava pra irmã, tinha irmã que pegava na mão, tinha outros que fazia assim. Sim, Então, sim. gerava dúvida se eu dou a mão ou não, com a paz do Senhor. Então, é algo que eu vejo que fez, tipo assim, como se distanciasse o irmão um do outro. Né? Aquela união que tinha, não tinha mais. Sim, verdade. Então, isso foi o calor humano, que a própria Bíblia nos ensina, né? Que aonde tiver 2 ou mais, estarei presente. Ó, comum, suave, que os irmãos vivem em união. Então, né, a igreja tem que estar unida, tem que estar junta. E após essa pandemia, teve muito disso, né? Sim, verdade. Teve muito distanciamento. Muito, pastor. Então, isso, né, foi um dos pontos negativos mesmo, né? Que atrapalhou bastante a igreja, que foi o distanciamento. E depois veio o medo, né? Porque o medo fez com que as pessoas parassem de vir para a igreja. Ao mesmo tempo, o medo fez com que a pessoa quisesse aceitar Jesus, mas como nós disse aqui, uns quis aceitar Jesus, mas ficou em casa. É verdade. Não quis viver o evangelho, porque tem muito disso, né? Até eu sempre falo, né, na igreja, tem muitos que te dizem assim, eu tenho Deus, mas não tem a comunhão com Deus, né? Então, quando Jesus vir buscar, ele não vai subir. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que ter comunhão com Deus. Tem que, né, ter a oração, tem que estar, né, junto, próximo. E às vezes a pessoa só acha que só de falar que tem Deus, já tá bom. Não é assim. Sim. Não tem como eu falar que eu tenho uma esposa, eu sou casado com a minha esposa, mas não conheço nada dela, nem sei como ela é. É verdade. E às vezes Deus não é diferente. Você ter Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Uau. Né? Se você não tiver relacionamento com Ele, então você não conhece o Deus que você serve. Tremendo. Tem muitos que falam que tem Deus, não sabe nenhum milagre que aconteceu. Meu Deus, Né? é forte. Então isso não tem como. Então a pandemia, né, o meu ponto de vista, foi esse calor humano, um tá próximo do outro. Sim. E também ao mesmo tempo o medo de estar buscando a Deus na igreja. Né? Uau. Se distanciou disso. E no ponto positivo, né, foi como, né, nosso irmão ele comentou também, que foi a parte que, como a palavra diz lá, né, a palavra não diz que na igreja tem o joio e o trigo. O joio e o trigo. Então ali vai crescer de todo tipo, né? Como eu disse, vai ter cristão e vai ter o crente. Sim, sim. Né? Então o bode e a ovelha. Então no momento que veio a pandemia, ele pôde separar quem é quem, né? Pôde ver quem realmente estava com Cristo, quem realmente estava firmado na rocha. Uau. Quem realmente, né, é cristão de verdade, quem realmente entendeu o propósito de Jesus. Né? Porque muitos, né, às vezes é até triste isso, muitos, né, servem a Jesus, mas não sabem por que servem a Jesus. Uau, né? Verdade. Não conhece, não sabe que ele, né, se entregou na cruz, não sabe o sacrifício dele, que ele fez. Ou pelo menos sabe só essa parte, né? O resto não conhece, né? Ouve só, né? Às vezes até eu falo que é o ponto foco da palavra, né?
o versículo central é aquele lá, é João 3,16. Então, que ele ali está mostrando o que Jesus fez por nós. Sim, sim. Né? Que ele morreu na cruz, né? Por amor a cada um de nós. E quem crê, né? Será batizado. Vai ser salvo. Então, o que acontece? Tem pessoas que não sabem esse versículo. Né? E quando eu vejo isso, se a pessoa não tem intimidade com Deus, no momento da luta é como a da rocha. É verdade. Vai vir um vento, a tempestade e vai cair. Por quê? Se eu conheço um Deus que as pessoas falam, no momento da luta eu não vou ser igual o salmista, no Salmo, acho que 91 ou 23, né? Que às vezes dá acho que é o 26. Sim. Né? Ele vai dizer que mesmo que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não vai ter mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Então ele teve a certeza. Uau. Então ele conhecia Deus. E eu e você não é diferente. Nós temos que ter a certeza. Eu vou passar a prova, mas eu sei que Deus está comigo. Uau. Vou passar a luta, mas eu sei que Deus está comigo. Então eu tenho que ter essa certeza. E eu só tenho certeza se realmente eu acreditar em Deus. Tremendo. É como que se eu fosse andar num lugar ali, né, trazendo para os dias de hoje. Sim. Fosse andar num lugar ali, mas eu falo, não, mas aqui tem câmera vigilante. Qualquer barulho que vai vir, a polícia vai aqui me cuidar de mim. Então eu vou passar aqui e nada vai acontecer comigo. Uau. Porque eu tenho certeza que eu tô seguro. Sim. Com Deus é a mesma coisa. Uau, né? forte. Por mais que nós não estamos nele, nós temos que ter seguro. Eu sei que Deus vai me proteger, então isso é ter fé. Mas muitas das vezes na igreja acontece isso que as pessoas não conhecem a Deus e quando vê a luta, o que faz? Afasta. O irmãozinho tá falando de mim, não vou pra igreja. O irmãozinho, tem muito disso, né? Tem muitos que, né, usa desculpa para ir na igreja por causa das pessoas. Mas esquece que quem salva é Jesus. Uau, forte. No momento, assim, nós devemos nos preocupar, né? O primeiro ponto que eu destaco, nós devemos nos preocupar para ela não influenciar, né, na nossa igreja. Influenciar na nossa igreja. Porque nós sabemos, né, que um ativista, ele pode mudar, fazer com que realmente o cristão que vive conforme é para viver que Deus nos ensina, acaba sendo influenciado por ela. Porque se você for ver, né, uma igreja ativista, ela está muito preocupada, né, vamos dizer, com atividade, muito preocupado em agradar o ego da sociedade. E acaba deixando de agradar a Cristo, que é o objetivo, o foco principal. Tanto ali, né, com os afazeres. Esquece. Então, muitas das vezes nós temos que nos preocupar conosco também, porque às vezes nós podemos até estar quase nos comportando, porque se você for ver uma pessoa ativista, às vezes ela está na tua igreja e você não percebe isso. Por quê? Porque eu estava ouvindo esses dias aí, né, um ministro falando que muitas das vezes tem pessoas que entram, né, até arrastando na igreja, né, canta, prega, né, tá tipo assim, tá no automático, vamos dizer assim. Sim, é um robô. Tá fazendo aquilo e o mais principal que tá ali para oferecer um culto ao Senhor não tá fazendo. Então essa pessoa tá sendo ativista porque tá deixando de agradar ao Senhor. Então nós temos que, né, refletir e não perder o foco, né? Então a maior preocupação nossa é essa, né? Não deixar que essas pessoas venham influenciar a nossa igreja. Porque se eles já perderam o foco, que o foco deles é daquele jeito, eles pensam que aquilo lá é o correto, né? No momento ali que está vivendo daquela forma é o correto. Nós que temos nosso foco, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é adorar, é buscar Ele, nós não podemos deixar isso, porque às vezes, se nós, muitas das vezes, querer agradar o povo, vamos dizer, eu vou dar um ponto de vista meu aqui. Sim, por favor. Se nós falar assim, eu como sendo pastor, né? Assim, na igreja, né, devido à pandemia, os membros diminuiu, tem poucas pessoas. O que nós devemos fazer aqui? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né, tem um exemplo que eu estava conversando com um amigo meu. Vou fazer um sorteio aqui de um iPhone aqui, para ver se as pessoas vêm para a igreja. Então, eu tô me tornando um ativista, porque eu tô fazendo com que aquelas pessoas venham para a igreja, não por causa de Cristo, mas sim por causa das coisas. Então, nós que somos cristãos, nós que sabemos que o nosso foco é pregar a palavra de Deus, pregar a salvação, nós temos que procurar nos comportar, né, conforme a palavra nos ensina, né, procurar, né, cada culto, né, a gente oferecer o melhor ao Senhor, não nos tornar acomodado, não querer agradar as pessoas, mas sim agradar a Cristo. Porque se nós, como eu disse, entrar no modo automático, né, eu vou igual um trabalho, eu vou pro trabalho, faço meus afazeres e no final do mês eu tenho meu dinheiro. Então é tudo a mesma coisa.
Agora na igreja não, na igreja a gente sabe que cada culto é diferente, porque cada culto Deus pode nos revelar diferente, Ele pode nos mostrar algo que a gente ainda não viveu, Uau. né? Não é porque no culto passado eu não recebi uma milagre, a minha bênção, que nesse culto eu não vou, então eu vou fazer algo diferente. E Deus quer isso de nós, porque o nosso Deus, Ele é ilimitado, não tem limite. Então todos os dias Ele tem algo para revelar. E uma igreja ativista, ela vive aquilo ali só para agradar. No automático mesmo. Basicamente, ela vive das atividades, né, curriculares do ministério, da congregação, e acaba esquecendo a essência do real objetivo, né? Muito forte. Porque outra coisa que a gente pode notar que a igreja, né, se torna uma igreja ativista, é porque a partir do momento que ela perdeu a essência, o primeiro amor, que é Cristo, você pode ter certeza que aí ela tá perdendo. Sim. Ela já tá se tornando uma igreja ativista, né? Como nós vemos no exemplo do jovem aqui, o pregador. Sim. Né? Eu vejo que ele tem o primeiro amor nele porque ele tem desejo de ministrar, né? Tem desejo de fazer a obra do Senhor, né? Então ele tá sendo, né, fazendo aquilo que Deus quer. Mas se a gente vê muitos jovens hoje, perderam isso. Perderam. Muitos jovens hoje que era benção, pregava por todo lado, né? Devido muitas coisas que aconteceram na vida, às vezes, né? As lutas, provas. Hoje você olha para a pessoa, não é a mesma pessoa. Hoje você vê lá, a pessoa não prega mais, às vezes não vai mais para a igreja. Acomodou com a vida que estava ali. Sim. Então, isso que nós não podemos perder. É uma né? Se nós perder o primeiro amor, você pode ter certeza que nós vamos nos tornar uma igreja ativista. Ativista, vamos supor assim. Vamos dar um exemplo de um obreiro que está trabalhando na igreja lá. Sim. Vamos supor, eu dei para ele uma função lá. Vamos supor, dirigir um culto de quinta-feira, um exemplo. Uma campanha. E ali, a partir do momento que o foco dele, assim, se ele estiver fazendo ali a obra, né, e o foco dele for, não está sendo agradar a Deus, está sendo agradar as pessoas, aí eu tô vendo que ele está partindo para o outro lado. Ou trazendo outro exemplo. Sim. Ele sendo o obreiro. A partir do momento que eu vejo o andamento dele, vamos supor, o jeito dele servir, aquela pessoa que não busca mais, aquela pessoa que faz por fazer, vamos dizer assim. Uau, forte. Que, né, vem para a igreja por vir, por obrigação para agradar o pastor. Não vou faltar porque eu tô agradando o pastor, eu tô ali. Eu observar o comportamento daquela pessoa, né? Eu vendo o comportamento dela, ela tá meio reservada nessas partes. Tá, vamos supor, não tem mais aquele fervor, aquele temor. Porque quando a pessoa perde o temor, você pode ter certeza, né, que tudo que ela faz é normal, vamos dizer assim. Deus está em segundo plano. Realizações pessoais tem a ver com ativismo religioso? A certo ponto, sim. Explica pra nós, porque... Vamos dizer assim, se a pessoa começa a querer buscar, não sei se é o ponto que você está querendo falar. Sim. Se a pessoa, muitas das vezes, né, já aconteceu isso, a pessoa dá mais preferência às coisas, vamos dizer, do mundo do que às coisas de Deus. Terrenas. Coisas terrenas do que as coisas de Deus. E às vezes, né, deixa Deus para segundo plano, esquece lá que está escrito. É uma preocupação. Eu vejo como preocupação. Uma preocupação. Porque Mateus 6,33 nos ensina o quê? Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E ele mesmo está dizendo que todas as coisas, mais coisa vai se acrescentar. Então quer dizer o quê? Deus está dizendo, a partir do momento que eu coloco ele em primeiro lugar, as outras coisas Deus vai acrescentar. Uau. Mas às vezes, né, é até um ponto que às vezes me confronta. Sim. Que às vezes a pessoa dá mais preferência, vamos dizer, a trabalho. Não que a gente não deve trabalhar, tem que trabalhar. Se trabalhar não come, né? Mas às vezes tem pessoas, não que aconteceu isso, mas vou dar um exemplo, assim. Sim. A pessoa fala, não, eu vou ter que fazer hora extra porque eu preciso pagar minhas contas. Então o horário do culto, que era para estar se trabalhando no horário normal, você estaria lá no culto. Estaria no culto. Agora não, trabalha mais para ganhar mais dinheiro. E aí eu vejo que a pessoa não tá vivendo o que a palavra tá dizendo. Aí às vezes as pessoas têm outros dias para fazer hora extra, né? O que não sejam dias de culto também. Culto. E outra coisa que eu vejo, né? Não vai enquadrar talvez no ativismo. Mas nesse ponto de deixar Deus para segundo plano. Às vezes a pessoa chega do trabalho, vamos dizer, o culto é 7h30. A pessoa chega, vamos dizer, 7 horas. Só tem meia horinha para tomar banho e ir, mas a pessoa fala, não vou porque eu tô cansado. Né? Então tá deixando Deus para segundo plano. Mas no caso, quando acontece com o pastor, ele não pode faltar. Forte. Já aconteceu comigo que eu cheguei em casa faltando 5 minutos pro culto, só tomei banho e subi. Cheguei em 5 minutos atrasado. Por quê?
Sim. Porque meu compromisso é Deus. É Deus. Entendeu? Eu sei que depois que eu sair do culto eu posso descansar. Então eu vejo isso, né, se a pessoa começar a procurar agradar mais ao ego, né, igual você foi disso aí, mais ele tá tornando um ativista religioso. Né? Qual é o desejo principal? De Jesus. Pecado, ter, né, usado os discípulos, né, como aconteceu na passagem lá em Lucas 5, né, que Pedro estava pescando, estava frustrado, Jesus chega lá, entra no barco, prega ali para a multidão, vai lá, libera uma palavra lá para Pedro joga a rede, Jesus estava no barco, Pedro pega uma grande quantidade de peixe, o milagre foi tão grande que Pedro não quis saber do peixe, mas quis saber de Jesus. Então, mas no dia que Jesus ia buscar, né, ninguém subir. Então, eu acredito que quando Jesus olha para nós, o que ele quer é isso. Ver que realmente nós entendemos o propósito dele, que nós realmente estamos sendo imitadores, como o Paulo diz. Seja imitadores de Cristo, como eu também sou. Então, Jesus olha para cá e fala assim, ali, ó, meu filho ali, ó, aprendeu. Fácil. Ele tá sendo luz, né, vamos dizer assim. É isso que eu quero, tá se alegrando, né, olhando para nós. Mas nós sabemos que nem todos é assim, né? É verdade. Muitas das vezes, até eu tinha comentado algo, né, sobre isso, quando Jesus, né, olha para nós, o que ele tá vendo, né? Que eu até ouvi isso, né, já que eu entrei nessa parte, vou falar aqui. Que muitas das vezes, né, nós não sabemos orar, né? E às vezes quando nós oramos, né, Jesus já sabe como a forma que nós vamos orar. Sim, verdade. Porque daí eu até comentei com a minha esposa, né, comentei com um colega meu, que se a gente observar, vamos supor assim, se eu ligo para você, falo assim, ô Mateus, né, eu preciso de R$100, você me empresta? Você vai e me empresta. Passa um dia ou 2 dias, eu ligo de novo, falo assim, ô Mateus, já te paguei mesmo, me empresta uns 150 aí? Você vai e me empresta. Chega o 3º dia, eu falo, nossa Mateus, já te devolvi, mas eu tô precisando de R$50, me empresta aí? Você vai e me empresta. Daí passa um dia, 2, 3 dias, ou uma semana, eu ligo para você, vamos dizer assim, que você não conseguiu atender. Você já olha meu número, qual a primeira impressão que você vai ter ali? Ele quer dinheiro de novo emprestado. Agora imagine a pessoa, nós que oramos a Deus, como Deus está observando nós. Uau. Será que ele vai orar, Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia? Ou será, Senhor, me ajuda? Forte. Senhor, me faz. Será que nós estamos sendo o cobrador, nem para Deus pedindo, só pedindo? Uau. Então, muitas vezes nós oramos errado, né? Então, temos que, né, saber orar. E outra coisa também, falando de oração, que às vezes nós só quer falar e não quer ouvir, como foi falado aqui. Eu aprendi isso durante a caminhada, que nós temos que orar, Senhor, agradecer a Deus, pedir que Deus tem poder para tudo, mas nós temos que ter o nosso momento em silêncio, nem que seja um minutinho, para Deus, fala comigo. Mas muitas das vezes nós estamos tão sobrecarregados, só pedindo, amém, vai pro seu cantinho e acabou. Cadê Deus? Não é ouvir Deus falar primeiro, não? Então, esse é um grande erro, né? Então, como eu disse, eu vejo que o objetivo, né, assim, Deus olha para nós e vê, Ele quer ver se realmente nós estamos levando a sério a palavra dEle, tá? Trazendo aquilo que Ele ensinou, que é a salvação, pregar a palavra do Senhor para que pessoas venham a ser salvas. Gente, né, agradeço a Deus por essa oportunidade, como eu disse, né, foi algo novo para mim, né, foi algo surpreendente. No momento eu temi em vir, né? Mas minha esposa falou, não, vai, tem que ir, né. Então, graças a Deus, para mim foi algo bom, né? Eu gostei de estar aqui participando, né, conhecer nosso irmão aqui. Então, eu percebi que no começo você estava mais tenso, mas depois, né, ficou mais tranquilo. Depois que a gente já conhecia, já estava aqui já faz tempo. Sim. E eu quero, né, agradecer você também. Amém. Obrigado, né, por ter nos convidado. Né, para mim foi uma alegria, foi um momento bom. Quero agradecer também cada um, né, que nos acompanha aí, né. Nós somos simples, né, mas a palavra de Deus, ela tem poder, ela usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, né. E nós sabemos disso. Quero também agradecer minha esposa, que sempre está me acompanhando. Né? Não sei se o povo lá da igreja IPEG está aí, mas... Pode ser o povo mas aqui. Eu creio que vai assistir depois. Sim. Né? Deus abençoe, né, os irmãos lá da IPEG. Cada irmão aí que está aí conosco, aí, Deus abençoe todos, né? Pastor Leandro, se não está aí, ele vai assistir, eu sei. Né? E o povo da Caçoca, eu vou estar compartilhando para todos lá que são meus amigos lá, eu creio que vai assistir. Amém? Esse que eu quero agradecer. Deus abençoe, pastor. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.